Oiê! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as temidas caldas de açúcar e a gente ainda vai aplicar as nossas caldas de açúcar em uma receita muito junina que eu tenho certeza que todo mundo ama, né? Pés de moleque! Você vai aprender comigo a fazer duas formas diferentes de caramelo para fazer pés de moleque. Fica aqui que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre calda de açúcar. Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui no meu canal Aprenda com a Chefe você aprende tudo sobre confeitaria, do zero até o avançado. Então se você gosta de confeitaria, dá uma olhada em todos os vídeos aqui do canal e já se inscreve para não perder os vídeos novos, porque só tem conteúdo muito bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre açúcar e caldas de açúcar, que é um assunto bastante delicado, já que, essa época de festa junina a gente tem vários doces que derivam da calda de açúcar. A calda de açúcar é muito importante para toda a nossa doçaria brasileira, justamente porque grande parte aí dos nossos doces usam a calda de açúcar na sua preparação. Então, por que será que a gente usa tanto a calda de açúcar na nossa doçaria brasileira? Vamos lá, a gente vai voltar aqui algum tempo, a gente vai lá para o ciclo do açúcar. Mais ou menos século XVI a século XVIII, a gente teve o ciclo do açúcar aqui no Brasil. O que foi isso? A gente era colônia de Portugal, eles tinham acabado de descobrir essas novas terras e eles resolveram plantar cana de açúcar. Começaram a vir alguns europeus para cá, para esse cultivo de cana, principalmente os portugueses. Até então e até hoje na Europa, o açúcar comum é extraído da beterraba e não da cana de açúcar como é aqui pra gente, mas isso não vai mudar muita coisa no açúcar, é simplesmente duas fontes de açúcar diferentes que a gente pode usar para extrair o açúcar refinado como a gente conhece. É nesse momento que começa, nesse ciclo do açúcar, que começa algo muito importante na nossa cultura, na nossa sociedade, no desenvolvimento mesmo da nossa gastronomia como como parte da nossa cultura. Então o que acontece? Existe uma miscigenação dessas três raças. Então a gente já tinha aqui os índios, que era a nossa população até os europeus chegarem. Depois a gente tem uma mistura com os portugueses e a gente tem a mistura com a comunidade, com a cultura africana. Então a gente tem receitas portuguesas, que eram dos senhores de engenho, feitas por escravas africanas com ingredientes daqui, ou seja, com alguns saberes indígenas. Então é aí que a gente começa a entender a mistura de alguns ingredientes que são da África, nativos da África, com ingredientes que são daqui, tipo, sei lá, uma tapioca de coco. O coco não é daqui, o coco veio da África. Então, uma tapioca que veio da mandioca, que é dos índios. Ou um quindim com coco, que também veio lá da África. Então, o que tinha muito nos engenhos de açúcar? Açúcar. Então, por isso que a nossa doçaria é baseada em açúcar. Então, como a gente tinha esse ingrediente em abundância, todos os doces vinham a partir das caldas de açúcar ou de produtos de açúcar, frutas cristalizadas, doces de ovos com açúcar, enfim. Várias iguarias que a gente conhece hoje vieram desse momento da nossa história. Então é importante que a gente entenda um pouquinho da história para entender por que os nossos doces são tão doces. Tanto que muitos estrangeiros, quando vêm para o Brasil e provam os nossos doces daqui, os nacionais mesmo, eles acham que os nossos doces são muito doces, justamente porque o nosso paladar já está acostumado a doces muito doces, justamente por conta da nossa história. Foi passando, de geração em geração, de geração em geração, esse consumo alto de açúcar, e a gente ainda tem esse consumo alto de açúcar. E acho que é uma educação a gente ir mudando isso aí aos pouquinhos, sem, óbvio, perder a nossa essência, que de fato traz esses doces brasileiros muito fortes. História contada, eu vou falar agora para vocês um pouquinho sobre quais são as aplicações da calda de açúcar. A gente usa calda de açúcar em muitas preparações e não só da confeitaria brasileira, mas também da doçaria francesa, da tradicional confeitaria francesa. Então, a gente tem uso de calda em vários tipos de preparo. Vamos começar pelas caldas mais simples de açúcar, que são aquelas que, por exemplo, a gente usa para molhar bolo. Então, normalmente a gente usa 2 partes de água para uma de açúcar ou 1 parte e meia de água para uma de açúcar. A gente tem uma calda bem simplesinha para molhar um bolo bem gostoso. Pode ser qualquer tipo de bolo. A gente tem também a calda do pudim, que é um doce bastante clássico aí da nossa doçaria, feito com leite condensado, que também a gente já conversou um pouquinho sobre o leite condensado no vídeo da semana passada. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o leite condensado, voltem lá no vídeo do Tudo Sobre Brigadeiros, que vocês vão aprender tudo sobre o leite condensado. Mas o fato é que nesse pudim a gente usa uma calda de açúcar, que pode ser feito pelos 2 métodos que a gente vai fazer hoje, o método seco ou o método úmido. O método seco vai dar uma calda um pouquinho mais densa,
fixa, que pode ser que grude um pouquinho ali na forma, e o método úmido vai transformar a sua calda em algo mais que cai, aquela calda mais seduzente, mais ralinha. Você consegue fazer com os dois, você vai escolher de acordo com o que você prefere no produto final. Ou aquela calda, por exemplo, que é feita com caramelo, e depois a gente coloca creme de leite e manteiga, que a gente deixa uma caldinha assim meio toffee, que ela vai por cima de sorvete, ela é servida junto com, sei lá, uma torta de maçã, enfim. Então, ou só com frutas mesmo, então dá pra fazer várias coisas também com essa calda de caramelo, então também é uma outra utilidade pra essa calda de caramelo. Aí existe também as compotas ou doces cristalizados, que os dois são feitos com ou calda de açúcar ou calda não, os dois são feitos com calda de açúcar. A ideia desses doces é preservar as frutas ou, enfim, legumes, abóbora. É um legume? É um legume. Então, como é que a gente vai fazer? Uma calda, normalmente, a gente vai colocar ali dentro ou as frutas ou esses legumes cortados, tipo um doce de abóbora, ou uma abóbora caramelizada, ou uma abóbora cristalizada, ou um mamão cristalizado, ou enfim. Tem várias marmeladas, enfim. Tem vários preparos desses que são para aumentar a vida útil dessa fruta, enfim, que seria perecível. O que é bastante notório é que a gente não tem o mesmo produto, né? Então, a gente tem uma geleia daquele produto. Então, a gente não tem exatamente a mesma coisa. Então a gente conserva por mais tempo, mas não da mesma forma, entenderam? É base de preparações também, como por exemplo o merengue italiano, ou como o creme de manteiga, que a gente normalmente faz a base de merengue ou a base de pata bombe. Os dois usam calda de açúcar. E a base também, por exemplo, da cocada, que é um doce que a gente já fez aqui no canal. Se quiser assistir esse vídeo, clica aqui em cima, que também é da doçaria brasileira. Depois a gente tem aqueles doces que são banhados na calda, que são doces vidrados, que são tipo a maçã do amor ou a bala baiana. Então, os dois deixam essa característica do caramelo bem crocante em volta, bem creque por fora, e que, assim, eu não amo, pra ser bem sincera, mas eu sei que muita gente ama, porque pra mim gruda no dente, aí eu já não sou muito fã, mas tem muita gente que ama, então tem aí o seu valor. A gente já falou da cocada, mas a gente vai trazer ele de novo aqui, porque, por exemplo, a bananada é um outro doce de fruta com a calda de açúcar. Então a gente tem, além das compotas, da cocada, da bananada, a gente tem vários doces desses clássicos da nossa confeitaria brasileira, que são a base dessas produções feitas com calda de açúcar. Outra possibilidade também é castanha com calda de açúcar, que a gente tem aquelas castanhas caramelizadas, ou por exemplo, a gente faz um pralinê, que é uma preparação de caramelo com castanhas que a gente depois bate no processador. Enfim, existem várias possibilidades de preparação com a calda de açúcar. Ah, tem também o honeycomb, que é uma preparação que é tipo, a gente chama de brittle também, que é um caramelo aerado. Ele fica como se fosse uma colmeia de abelha, e aí a gente quebra e pode usar em várias preparações. Se você quiser aprender a fazer o honeycomb, eu fiz esse ano um ovo de Páscoa, clica aqui, vai lá ver essa receita, que tem ovo de Páscoa com honeycomb, tá, ó, delicioso. E tem, por fim, as decorações com fios de açúcar. Dá pra fazer um ovelhinho, assim, um ninhozinho de fios de açúcar, dá pra fazer algumas esculturas com açúcar, dá pra fazer várias coisas com açúcar. Mas aí demanda mais técnicas, são técnicas mais avançadas, porque o açúcar é meio chatinho de trabalhar e a gente tem alguns elementos, alguns utensílios específicos para trabalhar com açúcar dessa forma. Mas dá também pra gente usar pra decoração açúcar. Já não é mais tão, não tá em alta, né? Algo meio demodé, mas ainda dá pra fazer e é interessante você saber como faz. Como eu já falei, existem basicamente duas formas de fazer caramelo. O caramelo seco ou o caramelo úmido. Como é que é? Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, o seco é só açúcar numa panela seca e o úmido é açúcar com água, então numa panela ali, os dois juntinhos, certo? O açúcar molhado e o outro açúcar seco. Qual é a diferença prática entre os dois? Na hora de fazer o caramelo seco, a gente vai ter direto um caramelo. Então, o açúcar vai derreter e vai virar um caramelo direto. Eu não tenho pontos de calda de açúcar. No caso do caramelo úmido, eu consigo todos os pontos da calda de açúcar, que, por exemplo, podem ser úteis para fazer um merengue, para fazer um nougat, para fazer uma cocada, para fazer um pé de moleque, enfim. Então, eu posso ter esses outros pontos aí. O fato é, os dois vão virar caramelo, só que um deles, que é o úmido, vai passar por várias etapas antes de virar o caramelo. No preparo dos dois, qual é a diferença? O seco, eu posso mexer ali dentro da panela
panela o açúcar e eu posso ir caramelizando o açúcar aos poucos. No caso do caramelo úmido, a gente faz uma calda diretão. Então a gente vai colocar o açúcar e a água na panela, vai misturar fora do fogo e aí a gente leva pro fogo com a panela com as bordinhas limpinhas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma receita e eu vou explicar pra você exatamente como é que é esse processo. Mas a gente não pode mexer enquanto essa calda está no fogo, porque senão ela vai cristalizar. E a hora que ela cristalizar, depois que ela derreter de novo, ela já vai virar direto caramelo. Então eu não consigo, por exemplo, ter os pontos de novo que a gente precisaria ter. Pra fazer a calda, então, água e açúcar. Eu vou colocar ela na panela e aí eu vou ter os pontos. Quais são esses pontos que eu tô falando toda hora? Quando eu tenho um caramelo que começou a ferver, mais ou menos 100 graus, é um ponto de caramelo que, na verdade, é uma calda de açúcar, né? Que ela pode ser usada para várias coisas. Então, principalmente para molhar bolos, é uma calda mais ralinha, em torno de 100 graus. É usado também para fazer baba au rum, que é uma sobremesa bastante clássica, savarran, enfim. Algumas sobremesas clássicas, tanto da cozinha francesa, quanto aqui no Brasil a gente usa em algumas preparações essa calda mais fluida, que é só derreter o açúcar, basicamente. Depois a gente tem até 110 graus, que é mais ou menos ponto de fio. Então, quando eu levanto a colher, ela cai num fiozinho. Eu vou falar os pontos que a gente mais usa, tá? Não vou citar, porque tem vários pontos aí no meio que acho que não há necessidade, já que, ninguém vai conseguir nem ver isso tão facilmente. E a gente quase não usa nas receitas, então eu vou falar os pontos principais. Depois a gente tem entre 114 e 120 graus o ponto de bala mole, que é, eu pego um pouquinho dessa calda, coloco dentro da água e eu consigo fazer uma bolinha que é maleável. Essa bolinha maleável, ela é chamada de bala mole, então é entre 114 e 120 graus. De 122 a 127 graus, eu tenho o ponto de bala dura, que é o momento em que eu coloco essa calda dentro de um copinho com água fria e essa calda na hora fica uma bolinha dura. Essa bolinha dura é o ponto de bala dura, que é usado para algumas outras finalidades também. Bala mole a gente normalmente vai usar para merengue italiano, a gente pode usar para algum tipo de... para cocada não, cocada a gente faz caramelo. A gente pode usar para fazer pata bombe, enfim, alguns, mas normalmente para merengue italiano esse ponto aí de bala mole é essencial. Esse ponto de 122 a 127 graus de bala dura é normalmente usado para balas, para caramelo, enfim, para outras balas de caramelo, balas de goma, enfim, outras preparações. Entre 146 e 156 graus, a gente já tem a calda mais durinha, a calda que é um caramelo, e ela já vai ficar vidradinha. Entre 150 e 160 graus, essa calda vidrada, que é usada para banhar massa do amor, que é usada para banhar bala baiana, e que deixa essa crostinha bem durinha e bem crocante por fora. Pontos bastante importantes. Quanto maior a temperatura da nossa calda, mais escura ela vai ficar. Quanto mais escura, menos doce, mas também mais amarga. Então tem que tomar cuidado. Depois que ela começou a ganhar cor, é muito rápido dela passar do ponto. Então fica ali de olho, porque ela passa mesmo do ponto e fica escura e fica amarga, não fica gostosa mais. Quanto mais alta a temperatura também, mais firme a nossa preparação vai ficar. Então, por exemplo, na hora de fazer o merengue italiano, que pede um ponto de bala mole, entre 114 e 120 graus. Quanto mais perto do 120, mais firme o meu merengue vai ser. Quanto mais perto do 114, mais molinho ele vai ser. Então, se a gente quer um merengue mais firme, por exemplo, para cobrir um bolo, o ideal é que ele tenha mais perto ali de 120 graus. O melhor termômetro para verificar ponto de calda é um termômetro de açúcar. Ele é bem específico, mas se você não tem esse termômetro e não há necessidade de ter, você pode ter um termômetro de espeto, que custa aí de 30 a 50 reais na internet. E esse termômetro ajuda muito, porque ele vai ver a temperatura dentro da calda. Aquele a laser, ele mede só a parte de cima, então pode ser que a parte de cima esteja menos quente do que lá dentro da calda. Então eu gosto muito desse aqui de espeto para verificar o ponto certinho da calda. No dia a dia de uma confeitaria, todo mundo usa termômetro, tá? Hoje em dia a gente não fica mais pingando na água o caramelo, porque não faz sentido, né? A gente perde muito caramelo também. Elementos ácidos, como vinagre, como suco de limão, como cremor tártaro ou glucose, xarope de glucose, enfim. Esses produtos, ou açúcar invertido, vão fazer com que a nossa calda não cristalize tão facilmente. Por exemplo, no caso da massa do amor, a gente coloca um pouquinho de vinagre porque ele deixa a calda mais brilhante, mas porque também ela aguenta mais tempo da gente ir banhando sem começar a cristalizar. Então, isso ajuda bastante no nosso trabalho.
A mesma coisa da bala baiana, deixa brilhante e a gente consegue banhar durante mais tempo sem essa calda virar um cristalzão de açúcar grandão e demorar mais aí para derreter de novo, ou às vezes a gente não consegue reutilizar e tem que descartar. Para vocês verem bem quais são esses pontos da calda de açúcar e quais são as aplicações delas e como elas podem chegar esses dois caramelos seco e úmido podem chegar no mesmo resultado final, ou resultados muito semelhantes no final, a gente vai fazer aqui dois tipos de pé de moleque. Um com caramelo seco e o outro com caramelo úmido. Vamos começar pelo caramelo seco. Açúcar aqui, 140 gramas de açúcar, 80 gramas de amendoim e 12 gramas de manteiga. É opcional, você pode colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio se você quiser, mas eu não sou lá muito fã. Na panela a gente vai colocar uma quantidade aqui do açúcar. Nesse caso, como eu tô fazendo pouquinho e a minha panela é grande, eu poderia fazer já de uma vez todo esse açúcar. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode fazer pra caramelizar todo o açúcar sem colocar ele de uma vez só, tá? Então no começo aqui, fogo alto. Eu peguei essa panela, não precisa ser baixinha, até melhor que não seja, melhor que seja mais alta. Eu peguei essa daqui porque é a única que eu tenho que vocês conseguem ver o fundo assim de forma mais clara, tá? Então, você pode fazer em casa com uma panela mais alta que vai funcionar também super bem. Aqui eu tô com fogo alto, eu vou esperar caramelizar, começar a caramelizar o açúcar. Assim que começar a caramelizar, eu posso abaixar o fogo e ir mexendo bem de pouquinho, bem de levinho, só mesmo aonde o açúcar já começou a caramelizar. Normalmente ele começa a caramelizar das bordas. Ó, levanta um pouquinho o açúcar que vocês já vão ver se ele tá ou não caramelizando. Ó, aqui provavelmente já tem, ó, açúcar caramelizando, tá vendo? Aqui embaixo, vai mexendo de pouquinho. Se vocês mexerem de uma vez, bem assim rapidão, o que vai acontecer? Vai ficar com um monte de pelotinho de açúcar, que vai ser mais difícil de dissolver. Então, com esse açúcar já derretido, eu vou abaixar o fogo aqui e a gente vai misturando o açúcar sólido para derreter completamente. E vai misturando para você conseguir ter um derretimento homogêneo todo esse açúcar. Derretendo todo esse açúcar aqui, a gente pode colocar mais açúcar. Então aí eu entro com mais açúcar que eu tenho aqui, tá? Ó, venho colocando mais açúcar aqui. Eu posso fazer quantas adições forem necessárias, tá? Até eu conseguir a caramelização de todo o açúcar. Vai controlando o fogo, isso é bem importante. Vou misturando até ficar homogêneo e ficar mais líquido. Eu vou abaixar aqui um pouquinho o meu fogo. Aqui eu já tenho separado um tapete de silicone, mas você pode deixar uma bancada de pedra já passada manteiga ou margarina para depois conseguir desgrudar, tá? Papel manteiga não indico. Ó, ficou aqui nessa cor âmbar, já tá mais líquido, meu fogo tá baixinho aqui. Eu vou adicionar primeiro o amendoim de uma vez só. O meu amendoim aqui é sem sal e torrado já, tá? E sem pele. Não precisa ser sem pele, mas é legal tirar a pele. Vou misturando aqui. É normal a hora que o açúcar entrar, ele dá uma endurecidinha ao caramelo, porque o açúcar tava na temperatura ambiente, o caramelo tava quente, é natural. Aí é só ir controlando o fogo, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho. Essa minha panela aqui, ela costuma ser mais rápida do que as outras, tá? E aqui eu entro com a manteiga. Aqui eu tenho também já prontinho uma espátula que ela já tá untada, tá? Pra gente formar aqui o nosso bloco de pé de moleque. Vocês podem colocar aqui, nesse momento, um pouquinho de bicarbonato de sódio, que é opcional. Eu não amo, então não vou colocar, tá? Mas pode colocar o bicarbonato de sódio, vai deixar mais aerado. Se você quiser saber como é que fica, tem um vídeo aqui no canal de honeycomb que você pode ver. Ó, prontinho. Vou despejar aqui na pedra, em cima do meu tapete de silicone. E ele já vai começar a endurecer na hora. É muito rápido, tá? Porque a pedra tá gelada. Então, a gente vai ter que ir espalhando esse amendoim e deixando ele mais lisinho, que é o formato que a gente vê normalmente, né? O pé de moleque. Aqui, ó, eu venho com essa espátula que ela já está untada com manteiga e venho formando aqui, ó, o pé de moleque, deixando ele mais quadradinho. Tá vendo que como tem manteiga, ele não gruda? Deixa ele mais quadradinho aqui, pra ficar mais fácil na hora do corte eu não perder tanto.
Belezinha aqui. Agora eu tenho que deixar esfriar um pouquinho para começar o corte. Se eu deixar esfriar muito, vai ficar muito duro para cortar. E eu vou ter que cortar ou com uma faca ou com uma espátula igual essa minha aqui, untada com manteiga. Deixa ele só dar uma esfriadinha de leve e a gente já começa o processo de corte. Então, ó, tá mais ou menos retangular aqui para eu não perder muito. Vou cortar mais ou menos no meio. No meio de novo. Só tomem cuidado para não queimar o dedo, tá? Porque isso aqui é uma das piores queimaduras da confeitaria. E aqui no meio de novo. Tá um cheiro delicioso de pezinho de moleque. Aqui eu vou cortar no meio. Ah, vou cortar em 6, em 8 só. Não vou cortar tão menorzinho, não. Aqui de novo. No meio. E aí a gente vai deixar ele secar depois de cortado. Se quiser, você pode fazer colheradas também, enfim. Do jeito que quiser. Deixa ele secar agora, uns 10, 15 minutinhos aqui, e ele já vai ficar igualzinho o pé de moleque que a gente come na festa junina ou que a gente compra. Prontinho, ó. Esse aqui é o pé de moleque feito com caramelo seco. Agora a gente vai pro pé de moleque feito com o caramelo úmido. Para fazer o pé de moleque com caramelo úmido, eu tenho aqui 150 gramas de açúcar, de água, que é bem pouquinho mesmo, vocês vão ver, 100 gramas de amendoim e 55 gramas de manteiga. Seguinte, caramelo úmido, eu vou precisar de um pincel e vou primeiro colocar aqui dentro da panela, então, o açúcar e a água. Que o ideal é a gente pôr com bastante cuidado para que não tenhamos problema de esse açúcar ir para a bordinha da panela. Com os dois aqui, ó, fogo desligado, tá? Eu vou misturar, eu só vou molhar mesmo todo esse açúcar. Se eu não misturo, o que vai acontecer? Vai ficar um bloco de açúcar que vai derreter em outro ponto. Então, tem que tomar cuidado. É só mesmo molhar esse açúcar aqui para tudo ficar na mesma temperatura na hora de derreter. Então, só misturo até ficar todo o açúcar molhado aqui. Antes de ligar o fogo, e aí você tem duas opções. A primeira, que é a que eu vou te explicar, e a segunda, que é botar uma tampa nesta panela. A minha, eu acho que até tem tampa, mas eu não vou pôr tampa não, porque eu vou te mostrar como fazer se você não for colocar a tampa, tá? Como que a gente faz? Aqui, no meu caso, não ficou suja, tá? A borda da panela. Mas se você tiver algum problema aí e ficar suja a borda da panela, o que você vai fazer? Suja fica grãozinho de açúcar na borda da panela, tá? Vem com o pincel, molha na água e dá uma besuntadinha aqui na lateral da panela para tirar esses açúcares, eles dissolverem e voltarem lá para dentro da nossa calda, tá? Belezinha. Calda no fogo. Agora que eu vou ligar o fogo nessa calda, eu não coloco mais nada aqui dentro, tá? Eu não coloco pincel, eu não coloco colher, não coloco pão duro, eu não coloco nada. Se eu colocar, pode ser que ela cristalize. Se ela cristalizar, o que vai acontecer? Se eu precisar de um ponto, por exemplo, da calda 110 a 115 a 120 graus, eu não vou conseguir esse ponto. Quando o açúcar começar a derreter de novo, ela vai cristalizar, ela vai ficar vários cristalzinhos de açúcar aqui dentro. Quando ele começar a derreter de novo, ele vai já virar um caramelo direto. Então a gente não vai ter esses pontos do açúcar, ou seja, se você precisa dos pontos de açúcar, tome bastante cuidado com esse momento, tá bom? Então, ó, tá começando a querer ferver. A gente vai ver os pontos de açúcar dentro da água.
que é como fazia antigamente. Mas você pode usar um termômetro desses digitais, colocar aqui dentro e boa. Eu sugiro o termômetro de espeto para esse tipo de medição, ou de açúcar mesmo, um termômetro de açúcar, porque aí você vai medir lá dentro da calda. Se você medir com o termômetro de laser, ele só vai medir a temperatura superficial, que é o que a gente não quer. Aqui, ó, para eu mexer essa panela, eu posso mexer assim, ó. Eu não posso colocar nada lá dentro. O que eu posso fazer é mexer a panela. Se eu colocar alguma coisa lá dentro, ou se tiver alguma sujeirinha lá dentro, ela pode cristalizar. Ó, começou a ferver, aqui eu já tenho uma calda que pode ser usada para molhar bolo, por exemplo. Não nessa proporção, tá? Uma calda para molhar bolo, normalmente a gente vai colocar 2 de água para 1 de açúcar, mais ou menos. Vai ficar uma calda mais ralinha. Aqui, ó, eu já posso começar a testar o ponto. Como eu faço para testar o ponto? Uma panelinha com água fria, eu venho aqui, pego um pouquinho dessa calda e despejo dentro da água fria. Vamos ver que ponto que tá esse aqui. Aqui dentro, ó, a calda já, ela meio que se desfez, tá começando a formar uma balinha. Então ela tá mais ou menos uns 110 graus. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela forma uma gosminha na mão. Essa gosminha significa que essa calda tá em torno de 110 graus, tá? Daqui, as bolhas vão ficar mais lentas. E eu vou começar a ter já os próximos pontos de calda. Então, 115, 120. Vamos testar de novo. Aqui é rápido, hein, gente? Não pode perder tempo. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, formou uma geleinha. Essa geleinha significa que deve estar em torno de 113 graus, mais ou menos. Deixa eu ver se eu pego mais aqui no fundo. Ela fica uma balinha mole. Um pouquinho antes da bala mole ainda tá aqui, ó. Próximo ponto vai ser bala mole. Ó, a bolha vai ficando mais lenta pra estourar. Como a minha panela é bem aberta, esse processo é mais rápido, tá, gente? Se vocês tiverem uma panela alta, aí vai ser um pouquinho mais lento. Ó, aqui eu tenho uma balinha mole. Vendo? Ela forma uma balinha, mas ela ainda é molinha, ela é maleável. Isso aqui deve estar em torno de 115 graus. Essa bolinha maleável. É uma balinha mole que a gente chama. Ponto de bala mole é esse daqui. Limpar a mão aqui na água. Aqui a gente já deve ter o ponto de baladura. Ver. É, ó. Ela fica uma balinha, ela tá quase baladura, na verdade, ó. Ela tá ainda meio maleável, mas já tá quase uma baladura. Deixa eu tirar as minhas balinhas de dentro da panela, da água. Testar de novo. Ah, já temos baladura aqui. Ó, ela forma uma bala e ela tá dura. Então, na hora que ela entra na água, ela já dá um crequezinho. Quer dizer que ela tá uma bala dura já. É uma balinha, mas ela já tá mais firme, ela já tá durinha. Então, ó, até consigo brincar um pouquinho com ela enquanto ela tá meio morninha ainda, mas daqui a pouco ela vai esfriar, ela vai ficar uma bala bem firminha, tá? Essa aqui é o ponto de baladura. A gente vai até o ponto de caramelo com essa calda. A calda vidro, aquela vidrada, é depois do ponto de caramelo ainda, tá? Então a gente vai chegar aqui nos 145 graus, mais ou menos, que é o ponto de caramelo. Ó, sempre mexendo a panela. O ponto vai ser o mesmo do caramelo seco, tá? A gente vai ter um caramelo mais ou menos da mesma cor do outro, que vai ser mais ou menos o mesmo ponto do pudim, por exemplo. Ó, já tá um âmbar claro, aqui deve estar em torno de 140 graus. Se você tiver termômetro, não precisa fazer esse processo da água, é só você ir colocar o termômetro e ir medindo as temperaturas. Nesse ponto, não tira o olho da panela e pode abaixar o fogo, porque passa assim, num piscar de olhos. Ó, aqui já tá numa cor dourada, eu vou adicionar o amendoim. O amendoim vai dar uma esfriadinha nessa calda, a gente vai envolver todo esse amendoim. E aí a gente vai vir com a manteiga de uma vez só. Ó, como a minha panela é baixinha, ele esfria bem rápido a parte de cima. Ó, caramelo prontinho, manteiga de uma vez só.
mistura, envolveu tudo, tá prontinho. É só despejar aqui no meu tapete de silicone, rápido, tá? Antes que ele comece a querer queimar. Ou na pedra untada com manteiga ou com margarina. E é o mesmo processo do outro, pessoal. Aí é só vir aqui, dando uma seguradinha aqui, dando uma espalhada no amendoim. Venho com a espátula untada de manteiga. Venho aqui, ó. Como a gente coloca na pedra, ele já começa rapidamente a endurecer. Vai acertando aqui para ter menos perda na hora do corte. E aí a gente vai deixar ele dar uma endurecidinha de leve para cortar. Lembrando que caramelo queima muito feio, gente. Então, tomem cuidado. Prontinho aqui, só esperar um pouquinho esfriar. Esta panela para lavar, a gente coloca a água aqui dentro e deixa ferver, tá? É o único jeito que a gente consegue lavar isso aqui mais fácil. Então, ó, vou despejar aqui dentro e ligo o fogo para ferver essa água. Enquanto isso, o nosso pezinho de moleque toma forma e esfria. Ó, vai cutucando assim ó, o fundo da panela que vai soltando todo o caramelo. Agora, cortar aqui. Cortar mais ou menos igual ao outro. Ó, lembrando, cuidado para não se queimar igual eu, assim, doida de ficar botando a mão no caramelo quente. A panela já está pronta para lavar. Vou cortar mais uma aqui. E fazer igual ao outro, tamanhos grandes. Pés de adulto já, não é nem mais pé de moleque. Prontinho. Agora é só deixar esfriar, secar uns 10 minutinhos. Já vai estar prontíssimo. Chegou aquele momento derradeiro, né? Temos aqui caramelo seco e caramelo úmido. Vocês viram que a receita é praticamente a mesma. Nenhum dos dois eu coloquei bicarbonato de sódio, porque eu vou ser bem sincera que eu acho que fica meio salgado, eu não sou muito fã. Mas se vocês acham gostoso, podem colocar, que vai ficar interessante também. Vamos ver aqui a diferença. Vou dar uma mordida em cada um aqui. Delicioso. O ponto do caramelo tá certo. Bem crocante, tá desmanchando na boca. Tá muito gostoso. Esse aqui é com caramelo seco. Vamos ver agora com caramelo úmido. Sendo bem honesta, eram bem parecidos. Eu acho que talvez dê pra ver aí. Essa daqui, com caramelo seco, ele ficou um pouquinho mais turvo. Com a calda de caramelo, o caramelo úmido, ele ficou mais translúcido. Eu acho que fica mais bonito com a calda. E eu achei um pouquinho mais gostoso com a calda. Mas aí, né, gente? Eu achei esse aqui mais gostoso porque eu achei ele mais crocante. Esse aqui tá crocante, mas ele tá... Vocês viram que eu fiquei mastigando muito mais tempo esse do que esse, né? Justamente por conta disso. Esse daqui tá mais... os dois estão bem crocantes, mas esse daqui ele ainda ele desfaz em vários pedacinhos. Esse daqui não, ele derrete mais fácil ainda na boca. Então, eu acho que eu ficaria com a calda. Mas enfim, os dois vão dar certo. Esse aqui acaba sendo bem mais rápido, então... Mas esse aqui acaba sendo mais seguro. Então, se você não tem prática com calda de açúcar,
faça com a calda, com o açúcar, né? Faça com a calda, que vai ser mais fácil de você conseguir um bom resultado, certo? Se você conhece alguém que ama também pé de moleque, ou que tem dificuldade com calda de açúcar, que sempre queima a calda do pudim, enfim, que sempre sofre, manda esse vídeo pra essa pessoa. Já compartilha aí nas redes sociais pra todo mundo ficar sabendo como fazer uma boa calda de açúcar. Se você quiser aprender a fazer uma calda de açúcar saborizada com control, vou deixar aqui embaixo o link pra todos os meus cursos. Lá tem uma receita de pudim, que eu te ensino a fazer essa calda saborizada com control. Lá também tem uma receita de torta de curd de laranja, que eu te ensino a fazer o merengue pra colocar por cima, que a gente também usa calda de açúcar. Então, super sucesso, super funciona. Vai lá e aprende a fazer. Se ficou com alguma dúvida, já deixa seu comentário aqui embaixo que eu venho responder vocês, eu prometo. Normalmente eu consigo vir responder todo mundo, então já deixa seu comentário aqui que eu venho te responder, ou escrito ou num próximo vídeo e tá tudo bem. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu joinha aqui e já se inscreve no canal para você aprender sempre confeitaria de forma prática, do zero ao avançado. Aqui a gente é bem mão na massa mesmo, a gente faz, eu falo bastante também, mas a gente sempre traz alguma receita. Sexta-feira a gente vai vir com uma receita de maçã do amor, então não perde, porque né, estamos em mês junino e nada melhor do que isso, não é mesmo? Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Foi bom de moleque? Nossa, tô derretendo. Talvez. Nossa, eu tô muito preocupada. Meu Deus. Eu ainda tenho que subir esse vídeo hoje.